Você já se perguntou por que algumas dores simplesmente não passam? Por que certos padrões se repetem como se fossem um ciclo interminável? Talvez você esteja tentando curar o corpo, quando, na verdade, é a alma que está gritando. O corpo fala, mas a alma grita. E se você silenciar por um momento e escutar com profundidade, talvez perceba que sua dor tem uma mensagem. Nada é por acaso. A dor que você sente, o peso que carrega, o desconforto que se instala, tudo isso é linguagem. Uma linguagem simbólica, profunda, que vem de dentro. O sintoma é o mensageiro. A causa real mora mais fundo. Talvez você tenha aprendido a ignorar, a suportar, a empurrar com a barriga, a engolir o choro, a racionalizar o que é emocional. Mas o corpo lembra, o corpo sente, o corpo registra. Toda emoção negada, toda verdade calada, todo limite ultrapassado, o corpo registra. E, um dia, ele fala. Fala com dor, fala com cansaço, fala com doenças que surgem sem explicação aparente, mas que, no fundo, são o grito da alma esquecida, da alma que pede reconexão. A verdadeira cura começa quando você ousa olhar para dentro. Quando para de lutar contra o sintoma, se começa a escutar o que eles têm a dizer. A ansiedade pode ser a alma gritando por presença. A enxaqueca, um pedido desesperado por silêncio. A insônia, um conflito interno que não encontra repouso. A depressão, uma desconexão profunda da própria essência. A pele que inflama pode estar reagindo àquilo que você não expressa. O estômago que queima, talvez esteja digerindo mágoas antigas. Os joelhos que doem, talvez estejam cansados de se curvar para tudo e todos, menos para sua própria verdade. Quando a alma está ferida, o corpo se sacrifica para mostrar onde está o desequilíbrio. E se você continuar tentando apenas consertar o corpo sem escutar a alma, a dor apenas muda de lugar. Porque o problema não é o corpo. É o que você carrega dentro dele. A alma quer verdade, quer presença, quer expressão, quer reconexão. E quando você começa a se escutar com honestidade, algo muda. A dor começa a fazer sentido. A doença deixa de ser inimiga e se torna mestra. O sintoma vira bússola. A cura começa quando a repressão termina. Quando a culpa dá lugar ao acolhimento. Quando o julgamento se transforma em compaixão. Quando o controle se rende à consciência. O processo não é fácil. Encarar a si mesmo é a jornada mais desafiadora que existe. Mas também é a mais libertadora. Porque, no fundo, sua alma só quer ser ouvida. Só quer ser reconhecida. Só quer ser vivida. E quando você a escuta, algo desperta. Uma força esquecida. Uma sabedoria inata. Uma conexão que vai além da mente, além da lógica, além do visível. Você não veio a esse mundo para se adaptar à dor. Veio para transcendê-la. Não veio para silenciar a alma. Veio para orá-la. Talvez, essa seja a maior cura que você pode oferecer a si mesmo. Lembrar quem você é. Por trás da dor. Por trás do medo. Por trás da história que contaram. O que você contou a si mesmo. Você é mais. Você sempre foi mais. E agora? Talvez seja hora de voltar para casa. A verdadeira casa. Aquela que mora dentro de você. Porque quando a alma volta, o corpo respira. O coração se alinha. A vida flui. E o milagre acontece. A jornada não é para fora. É para dentro. E toda cura verdadeira começa aí. No encontro consigo mesmo. Você entende, agora, que tudo estava acontecendo por você. Não contra você. A vida nunca foi sua inimiga. Ela apenas falava uma linguagem que você ainda não entendia. Cada dor, uma mensagem. Cada perda, um redirecionamento. Cada crise, uma iniciação. Você só precisava parar de resistir e começar a escutar. E agora você escuta. Não com os ouvidos, mas com o coração. Com o corpo. Com a alma. Você sente o que antes ignorava. Percebe sinais que antes passavam despercebidos. Honra movimentos internos que antes eram sufocados. E isso é sabedoria. Não a que vem dos livros, mas a que brota da vivência, da queda, do recomeço, do silêncio. É uma sabedoria que não precisa provar nada. Ela apenas é. E nesse estado de ser, você começa a servir. Não porque te disseram para isso, mas porque o amor transborda. E o que transborda, naturalmente, se oferece. Você oferece presença. Oferece escuta. Oferece compaixão. E isso cura.
Não só o outro, mas também a si mesmo. Porque quando você cura em alguém uma dor que também foi sua, você sela um ciclo. Você honra o caminho. Você honra a sua própria travessia. E percebe que tudo valeu a pena. Até mesmo o que mais doeu. Porque agora, você entende. A dor foi o portal. Foi a passagem. Foi o chamado. Sem ela, você teria continuado dormindo. Sobrevivendo. Representando. Mas ela te acordou. Te rasgou para te abrir. Te quebrou para te revelar. Te esvaziou para que algo novo pudesse nascer. E agora nasceu. E você sabe disso. Não porque alguém te confirmou, mas porque sente. Sente no peito, na respiração, na maneira como olha para o mundo. O mundo é o mesmo. Mas você, não. Agora você caminha com propósito. Não o propósito grandioso que esperava encontrar lá fora, mas aquele sutil, que nasce do coração. Propósito é presença. É consciência. É coerência. É estar inteiro onde se está. Fazendo o que se faz. Sendo quem se é. Esse é o maior serviço espiritual. Estar presente. Com alma. Com verdade. Com amor. E quando você vive assim, você se torna canal. Canal da vida. Canal da cura. Canal da consciência. Você começa a tocar o invisível. A transformar o ambiente só com sua energia. A inspirar não com discursos, mas com exemplo. Porque a sua própria existência se torna uma oração. Um testemunho vivo de que é possível. É possível despertar. É possível se curar. É possível se libertar. E então, você olha para trás. E agradece. Não só pelos momentos bonitos, mas também pelos escuros. Pelos caóticos. Pelos desesperadores. Eles te moldaram. Te lapidaram. Te ensinaram. E agora, com o coração expandido, você faz a pergunta que talvez seja a mais importante. Quem eu sou, quando não preciso mais ser ninguém? Essa pergunta ecoa dentro de você. Ressoa silenciosa, abrindo portais invisíveis. Ela não busca uma resposta da mente, mas é um convite para viver de verdade, para ser alma inteira, livre e desperta, além dos papéis, das máscaras, das dores. Então eu te pergunto, você está pronto para se encontrar verdadeiramente e abandonar tudo aquilo que te limita? Talvez você nunca tenha percebido, mas em cada dor que viveu, existia uma escolha: se fechar ou se abrir. E muitas vezes, por proteção, você se fechou. Fechou o peito, os olhos, a boca, os sonhos. Você se calou por medo. Se limitou por insegurança. Se escondeu porque achava que não era o bastante. Mas agora, algo mudou. Você começou a se escutar. Não é fácil, porque escutar-se de verdade exige coragem. É como olhar para um espelho que não deforma, não filtra, não suaviza. Ele mostra tudo, inclusive aquilo que você evitou por anos. Mas também mostra algo que você havia esquecido. Sua força. Sim, ela está aí. Mesmo que adormecida. Mesmo que ofuscada por tantos nãos que a vida te deu. Você tem mais força do que imagina. Porque só alguém muito forte sobrevive a tanto fingimento. A tanta pressão para ser o que não é. Só alguém muito forte consegue se questionar no meio do caos e ainda assim procurar sentido. Essa força não vem do orgulho, da aparência ou da performance. Ela vem do chão da alma, do lugar onde você já caiu tantas vezes, mesmo assim, escolheu levantar. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja levantando diferente. Antes você levantava para agradar, para provar, para ser aceito. Agora, você levanta por você, porque percebeu que ninguém vai fazer esse caminho no seu lugar. Ninguém vai te dar permissão para viver sua própria vida. Você precisa tomar essa permissão. Tomar com firmeza, com presença, com verdade. E quando você faz isso, o mundo lá fora pode até resistir. Mas o seu mundo interno começa a florescer. Você começa a respirar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. E, aos poucos, aquilo que antes te prendia, começa a perder o poder. Porque a dor que é olhada perde força. O medo que é atravessado vira sabedoria. E a escuridão que é acolhida vira semente de luz. Você já percebeu como algumas pessoas têm um brilho nos olhos, mesmo depois de tanta dor? Não é porque não sofreram,
É porque escolheram transformar a dor em presença. Elas não se anestesiaram. Elas permaneceram. Mesmo quando doeu, mesmo quando parecia impossível. E é isso que diferencia quem sobrevive de quem desperta. O sobrevivente se protege. O desperto se revela. E a revelação é sempre um ato de amor. Amor por si mesmo. Amor pela verdade. Amor pela vida, do jeito que ela é, e não como gostaríamos que fosse. Essa é a maturidade espiritual. Aceitar a vida em sua totalidade. Não como resignação, mas como compreensão profunda de que tudo tem um propósito. Mesmo aquilo que você não entende agora. Mesmo aquilo que ainda machuca. A alma sabe. Ela enxerga além da mente, além da lógica, além do tempo. E quando você começa a confiar nela, tudo muda. Você passa a se mover com mais leveza. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de lutar contra o que é. E essa aceitação te dá poder. Um poder silencioso, firme, inabalável. Você deixa de ser vítima da vida e passa a ser coautor do seu caminho. Deixa de repetir padrões inconscientes e começa a criar novas possibilidades. Deixa de se encolher e começa a se expandir. Você volta a ocupar seu lugar. Não aquele que esperavam de você, mas o seu. O que vibra com a sua essência. O que ressoa com a sua alma. E nesse lugar, você não precisa se provar. Só precisa ser. E agora, com o coração expandido, você faz a pergunta que talvez seja a mais importante. Quem eu sou, quando não preciso mais ser ninguém? Essa pergunta ecoa dentro de você. Ressoa silenciosa, abrindo portais invisíveis. Ela não busca uma resposta da mente, mas é um convite para viver de verdade, para ser alma inteira, livre e desperta, além dos papéis, das máscaras, das dores. Então eu te pergunto, você está pronto para se encontrar verdadeiramente e abandonar tudo aquilo que te limita? Cada passo, por menor que pareça, tem um valor imenso no seu processo de transformação. A vida não exige perfeição, exige presença.